Oi, gente, vamos falar então aqui um pouquinho sobre aquela enquete que eu fiz, sabe? Sobre o uso da mamadeira. Se é certo ou se é errado uma criança entre 6 e 8 anos usar mamadeira. Eu fiz essa enquete aí, algumas pessoas responderam que sim, a nutricionista estava equivocada, e outros que não, que ela estava certíssima. Vamos lá então, gente, vamos entender. A gente precisa conhecer que existe uma coisa na psicologia que a gente chama de objeto transacional. O que é um objeto transacional? É um objeto que ajuda a criança a passar de uma fase da vida para outra. Então, algumas crianças usam mamadeira, chupetas, um ursinho, um paninho. É um objeto que traz segurança emocional para essa criança. Às vezes a criança perdeu um ente querido, às vezes a criança está distante do pai ou da mãe por algum motivo, foram viajar, estão longe dela. Então esse objeto está indo a primeira vez para a escola. Então esse objeto, ele nada mais é do que um apoio emocional para a criança, para que ela consiga passar de uma fase da vida para outra. Assim como as crianças, os adultos também usam os objetos transacionais. Só que a gente não chama de objeto transacional. A gente chama de amuletos da sorte, a gente chama de meu porto seguro emocional, a gente diz que ganhou na infância, a gente diz que tem um carinho muito grande por aquele objeto, às vezes é um chaveiro, às vezes é a foto, né, de algum ente querido. Então isso tudo para o adulto também é necessário, para que a gente também consiga enfrentar a situação. Às vezes adulto que perde um ente querido, aí gosta de ficar com uma roupa da pessoa que não tá mais aqui, né? Ou uma foto. Então, tanto a criança como nós adultos, a gente precisa como um suporte emocional que nos traga conforto para transitar nas dificuldades do nosso dia a dia. E quando eu sei que isso é prejudicial para a criança? Quando o uso da mamadeira é prejudicial para a criança? Quando ela está com a fala atrasada, quando ela está com o nascimento dos dentes prejudicado, quando a criança não faz uma higiene bucal adequada, quando os pais usam da mamadeira como uma recompensa para a sua ausência física e emocional. Quando a criança mama várias vezes ao dia, com a intenção de suprir os outros alimentos, então aquela criança sabe que mama, aí substitui a mamadeira pelo arroz e pelo feijão, substitui pelo café da manhã, substitui pelo jantar, substitui pelo lanchinho. Isso tudo é prejudicial, sim, para a criança. E quando não é prejudicial para essa criança, quando ela não tem atraso na fala, quando a criança se expressa muito bem, quando o nascimento dos dentes está perfeito, quando a higiene bucal dessa criança está ok, quando a criança come outros alimentos que tragam ali para ela os nutrientes necessários, quando os pais não usam da mamadeira como recompensa para um bom comportamento, e principalmente quando para a família não é um valor muito grande se essa criança mama ou não. A família precisa perceber se essa criança está tendo um comportamento de fato infantilizado, e a criança mostra isso através do seu comportamento, mas às vezes os pais não conseguem perceber, por isso que a gente busca uma ajuda, né, externa para nos auxiliar com isso. Mas às vezes a criança ela está com um comportamento de fato. Eu tenho uma criança, por exemplo, de 8 anos, mas que ela se comporta como uma criança de 2, 3 anos. Ou eu tenho uma criança de 2, 3 anos, mas se comporta como uma criança de 8, 9 anos, né? Aí sim eu busco uma ajuda. Mas se para a família não é um valor muito grande, a criança está com seu desenvolvimento cognitivo e emocional ok, não tem nenhum problema. E aí eu quero te trazer uma reflexão. A minha intenção aqui não é tratar sobre as questões alimentares, até porque não é a minha praia. Minha praia sempre vai ser o lado emocional, né? Mas o que eu quero te fazer uma pergunta é: e as crianças que não mamam nessa idade, né? Mas tem sim uma alimentação infantilizada? Quantos adultos você conhecem que tem uma alimentação infantilizada? O que é uma alimentação infantilizada? Não come isso, não come aquilo, né? Salvo as exceções, quando a criança tem de fato uma restrição alimentar, né? A glúten e por aí vai. Isso são exceções. Mas caso contrário, quantos adultos você conhece? Ah, eu não como isso. Ah, eu não como aquilo. Então, gente, o que eu quero te dizer é, a questão aqui não é o fato da criança mamar ou deixar de mamar. A questão aqui é a relação que essa criança tem com os pais para alimentação. Crianças se alimentam bem ou não, independente daquilo que elas usam para se alimentar, da mamadeira, né? Então, se os pais comem bem, se os pais têm uma alimentação saudável, a criança vai se alimentar de uma forma saudável. Se a criança está suprida com as suas necessidades emocionais em dia, essa criança não vai usar da mamadeira como um recurso
para satisfazer essas necessidades emocionais. O mais importante, sabe? Colocar a responsabilidade de uma autoestima da criança, de um comportamento adequado ou inadequado, de uma infantilização alimentar, é isentar o adulto da sua responsabilidade em guiar e orientar essa criança. Quando eu coloco a responsabilidade da autoestima numa mamadeira, eu estou isentando o adulto que ele precisa tratar de uma forma respeitosa essa criança. Quando eu digo que essa criança está com alimentação infantilizada, eu estou isentando esse adulto, às vezes, de até se alimentar bem, para que a criança veja como os pais se alimentam. A criança repete comportamentos que os pais fazem. Então, se eu tenho um pai e uma mãe que não se alimentam bem, que comem produtos inadequados, que não comem frutas, que não comem verduras, é isso que a criança vai comer. E quando eu falo de educação respeitosa, gente, ela engloba tudo, inclusive uma alimentação saudável, né? Eu não tô dizendo aqui pra você que você tem que fazer assim ou que você tenha que fazer assado. O que eu estou fazendo aqui pra você é te abrir uma expansão de consciência também para essa questão da vida, né? A gente tem, eu brinco sempre com os meus filhos que a gente só tem um corpinho. A gente só tem um corpo, que ele vai durar com a gente a vida inteira. O nosso corpo não muda nunca. É sempre esse corpo, é sempre esses olhos, essa boca, esse nariz, né? Lógico que a gente vai tendo o nosso crescimento, mas eles serão sempre meus. E como que eu quero estar com os meus olhinhos, com a minha boquinha, quando eu tiver 80 anos, 85 anos? Então eu preciso cuidar disso aqui, né? Do meu corpo, que é a morada da minha alma, para que eu consiga, enfim, ter uma vida digna, né? Quando eu digo digna, é a gente poder fazer aquilo que a gente tem vontade. É isso que eu acredito.